Náutico não vai contar com Vinícius, Luiz Paulo, além de outros 2 titulares nesse jogo contra a equipe do São Paulo. E aí nós temos desfalques consideráveis para esse confronto. Vamos lá aqui. 4 atletas estão lesionados e ficam de fora amanhã. O técnico Hélio dos Anjos terá uma bela dor de cabeça para montar o Náutico. O NE45 apurou que 4 titulares foram vetados pelo DM e estão fora da partida. João Maestro, Luiz Paulo, Igor Pereira e Vinícius. Todos apresentaram lesões musculares após a derrota contra o CSA. Para a vaga de João Maestro, o substituto deve ser Ryan ou Felipe Santana. Para a lateral esquerda, Igor Fernandes. No lugar de Igor Pereira, a tendência é Marco Antônio. No ataque, Caion, que voltou a ser relacionado, é a opção. Hélio Bosch, que poderia assumir o posto, também não viajou para São Paulo. A novidade na lista fica por conta de Marquinhos, recém-apresentado, que poderá fazer sua estreia pelo Timbu. Cláudio, que me perdoe, eu vou fazer uma pequena correção aqui. Luiz Paulo não está lesionado. Ele pode estar com desgaste muscular, mas ele não está lesionado. Essa foi a informação que eu recebi. E aí, se for por desgaste muscular, aí a gente entende o fato dele ser poupado, ou então a própria opção de Hélio dos Anjos. Não dá para saber. De toda forma, queria começar com o João para trazer esse debate. O jogo de amanhã seria 90-10. Com esses desfalques, hein, João? Eu acho 90-10 já muito... Eu acho que era 95-5, foi para 98-2. Obviamente, o Náutico perde muito poderio, né? O maior salário disparado do Náutico não joga. Você pega a base ali da zaga que conseguiu dar como é assim, ficar estável mais ou menos a zaga ali com Maestro e Carlinhos, e você perde um desses jogadores. Aí tem Luiz Paulo, que talvez fosse um dos nossos escapes ofensivos ali que a gente pudesse pensar, também sai. Igor Pereira, que é o nosso único volante de contenção, realmente, um cara que você consegue falar que é um primeiro homem, de velocidade, de força, de marcação, perde também. Então o Náutico, que já tinha poucas opções, fica mais desgastados, fica até com dificuldade de opção no banco. A gente vai ter durante o jogo ali dificuldade para fazer alteração, por falta de elenco. Então complica. Eu acho que o Luiz Paulo, se for desgaste, eu deixaria também aqui em Recife, tá? O Náutico, obviamente, vai para fazer um jogo para classificar, um jogo que vai ter que ser jogado. Aqui a gente fala de probabilidade porque a gente não é maluco também, né? A gente não vai chegar aqui e dizer que é 70-30. Ninguém aqui é maluco. A gente tem que falar a realidade, mas o Náutico vai lá para jogar. Só que o principal objetivo do Náutico no ano é o acesso. É ganhar. O jogo contra o Brusque talvez seja mais importante. E um jogo que a gente tem total condição de sair vencedor. Assim, aí sim a gente fala, a gente sendo até favorito para a partida. Então, eu acho que dá para administrar, só que complica. Fica mais difícil, o que já era extremamente complicado. É bom lembrar que o próprio Hélio, né, em entrevista coletiva, ele citou que contra o Brusque o Náutico vai estar com a cara que ele quer. Ele disse isso depois do jogo contra o Botafogo. Então, Daniel, há de se compreender essa maneira cautelosa de lidar com os riscos dos jogadores? É totalmente compreensível essa questão do Luiz Paulo. Se a gente colocar na balança o impacto de Luiz Paulo num jogo contra o São Paulo, não é um jogador que vai decidir a partida, porque a gente vê que a porcentagem, a chance do Náutico vencer lá é mínima. Vamos ser realistas também, a gente não vai... Luiz Paulo vai ser provavelmente o cara que vai mudar o rumo da partida. Também não é assim. O Náutico já vai desfalcado, com Vinícius, sem Igor Pereira, que para mim, cara, assim, eu fiquei muito triste com a saída dele, porque, foi o cara que a gente mais elogiou no outro jogo. Era o único cara que o Náutico não podia perder, né? Exatamente, e ainda mais num jogo desse, que você precisa de um volante com aquele vigor físico, e o Náutico não tem um substituto à altura. Então, assim,
Se já era um jogo difícil, sem o Igor Pereira, com o Igor Pereira já era um jogo difícil, um jogo que o Náutico teria que fazer uma partida perfeita. Sem o Igor Pereira já complicou mais. E aí você tem o Vinícius que não vai poder jogar, que por mais que não esteja numa fase muito boa, a gente sabe que é questão de fase, que ele tem um potencial a entregar. E aí você tem o Luiz Paulo que você está quase perdendo. E aí você tem que colocar na balança. Pô, o Luiz Paulo, ele vai fazer mais diferença na partida contra o São Paulo ou ele vai fazer mais diferença no decorrer da Série C? Então, essa questão de poupar o Luiz Paulo, eu acho completamente compreensível, até porque esse início de campeonato da Série C, que é o nosso principal objetivo, eu sei que a Copa do Brasil dá dinheiro, eu sei que a Copa do Brasil é uma competição incrível, que a gente vai jogar contra um time de Série A e tal, mas o nosso principal objetivo é na Série C. Ninguém nem esperava que o Náutico fosse passar do São Paulo assim, de uma maneira fácil, ou que, pô, se tiver que colocar na balança, eu volto e colocar a Série C como prioridade. E isso não é abandonar o jogo, não, né, Daniel? Eu concordo contigo. Não. E daqui a 4 horas eu tô indo para lá, para ver o jogo. Então ninguém tá descartando o jogo. Sim. Obviamente ninguém tá fazendo isso. Mas é preciso também pensar com um pouquinho de racionalidade quem faz a equipe de pensar o que é mais importante para o ano. Talvez, como tu falou, bora botar a odd. O Náutico tá pagando, sei lá, eu vi em lugar que pagava 10. 10,45. 10. Né? Se Luiz Paulo joga, essa odd vai para quanto? 10,42. Tipo, não muda nada. Então, agora, no Brusque, talvez isso tenha um impacto. O Náutico precisa ali do lado esquerdo. Agora, o que me deixa um pouco preocupado é como é que tantos jogadores se machucam de uma vez. Pô. Assim, mas você acha que é machucado ou é assim, pré-machucado? Assim, vamos evitar. Eu acho que é isso que o Chapo está dizendo. Eu acho que eles não... Veja, o que eu soube é que Luiz Paulo não tem lesão. Não tem nenhuma lesão. O que parece é que, assim, Hélio falou, se Luiz Paulo correr, a gente vai levar quanto? Uns 4? Ele falou, então, deixa ele aqui mesmo. Vai correr para quê? Por isso que, assim, Luiz Paulo não está lesionado. Foi a informação que eu tive. Ele não possui nenhum tipo de lesão. O que me faz crer que Hélio está com um planejamento onde é preciso priorizar e não vejo problema nisso. É uma pena esse primeiro jogo não ser nos aflitos, viu? Isso é verdade. Aí, veja, aí, por exemplo, ele não teria como. Ele não ia ter como poupar jogando em casa. Realmente não ia ter como. Mas, assim, se ele estiver fazendo isso, paciência. A probabilidade de qualquer resultado positivo lá já seria muito pequena mesmo. E aí, Chapo? Eu acho que é isso. Ele tá evitando, tipo assim, velho, é um jogo assim que a chance do Náutico operar um milagre é muito difícil, né? Se a gente tivesse estreado a Série C com 3 vitórias, eu acho que ele ia completão. Como não foi o caso, eu tava fazendo as contas hoje, o Náutico precisa fazer 28 pontos em 16 jogos. Já é um negócio de 9 vitórias em 16 jogos. É um negocinho meio... É bom começar a ganhar, viu? É bom começar a ganhar. Isso para fazer 29, né? Que é o que classificou nos últimos anos. Então, assim, é melhor começar a ganhar. Então, acho que, sim, para Copa do Brasil não é prioridade. Então, eu faria o que ele está fazendo. Por conta desse começo. Só falando, porque acho que isso tem que ser falado, velho. Parece, o que me passa a impressão é o Náutico não treinava, não tinha intensidade nenhuma, tinha um físico horrível, e aí chegou um cara que falou, oxe, vocês são jogadores, pô, vocês têm que usar isso aí, vocês têm que correr em campo. E aí o Náutico sai com um monte de machucado, um monte de desgastado, com lesão muscular. Então, assim, é mais uma coisa... Meu irmão, ô Guto, tu tem que colocar R$100. Bota aí, R$300 no Náutico e me mande o... Vai, Guto, é isso aí agora. Vai lá, é isso aí mesmo. Você tá certo. Porra. Manda o comprovante de 100 conto. É porque se tivesse aqui a gente dando uma de Lunato, não, pô, a gente é favorito amanhã. Imagina que maluco. Joga como o Brasil, bota Bernard. Joga como o Brasil. Bota o Dante que ele conhece os alemães. Porra. Bota a probabilidade do Náutico perder. A probabilidade do perder é gigantesca. E assim, a gente tá num começo ruim de Série C, não vale a pena perder jogador, não. Se há um risco, é melhor não perder. Isso é coisa de momento, sabe por quê? Se o Náutico joga amanhã com tudo pra cima e bota Luiz Paulo em condição duvidosa, se chegar domingo e Luiz Paulo não jogar, a galera endoida, pô. Esse Guto é o primeiro a esculhambar.
Meu Deus, Pra que botou? Despreparo, Mudou pra o que quê? botou ele? Ia perder de todo jeito. E, de novo, todo mundo tá falando aqui, ninguém tá descartando o jogo, não, pô. O jogo é jogado, vai lá e vai ver o que é que dá para trazer um resultado para a gente ver aqui nos aflitos. O jogo vai ter que ser jogado em campo, ninguém tá desistindo do jogo. Agora, é obviamente que você tem que ter uma noção ali do que é que vai acontecer. A gente não poderia estar aqui falando de um time que talvez, meu irmão, não dá nem para comparar a folha, a gente não consegue nem ter essa, não é nem palpável comparar a folha. Talvez Lucas pague quase um ano todo em um mês do Náutico, que ele não joga, mas está lá no São Paulo. Então, assim, Arboleda, né? Então o Náutico não pode, a gente não pode chegar lá e, não, pô, joga como Náutico, velho. DNA Alvirrubro, vai para cima mesmo, que a gente consegue. Não pode Linha fazer alta, isso. Linha alta, foda-se. Não pode fazer isso. Seria meio que irresponsável aqui. A gente tá com esse papo. Eu acho que assim, o Náutico tem chance de tomar uma bela goleada amanhã, principalmente porque é Hélio dos Anjos. Rapaz, eu acho. Se bem que esse movimento que ele fez agora parece que não, né? Mas eu acho que goleada, eu acho que não. E eu vou explicar o porquê mais por parte do Zubeldia. Mas eu acho que goleada também não, tá ligado? Eu não acho que. Não acho que vai vencer também, porque é uma partida bem difícil. Mas eu acho que também perder de goleada, não. Eu acho que 2-0 pode acontecer. 1-0 é um bom placar. 2-0 elimina já, né? 1-0 tem jogo na volta. Rapaz. 2-0 tem jogo, velho. 2-0 tem. Agora 3-0 acabou. 2-0 tem jogo. 2-0 faz um gol no começo, Chapa. 2-0 chega aqui e faz um gol no começo. Pode não classificar, mas que tem jogo, tem. Para começar, eu quero falar um pouco do contexto do Zubeldia, tá? Eu vejo que algumas pessoas começaram a questionar: o Zubeldia tá balançado no carro, como é que tá? Veja, o Zubeldia, ele é um técnico em constante evolução, digamos assim, porque desde que ele chegou ao São Paulo, ele veio se desfazendo de várias convicções que ele carregava no início do trabalho. Ele não é aquele cara que fica martelando no mesmo esquema tático, nos mesmos jogadores, nas mesmas funções. Ele é um cara que ele consegue adaptar muito o elenco que ele tem em mãos para jogo. Então, eu botei 3 exemplos na tela, que aí não precisa aproximar nem nada, acho que dá para ver de longe. São 3 jogos diferentes deste ano, tá? O primeiro jogo é um jogo contra o Guarani, pelo estadual, e aí você vê que ele começa um jogo com, basicamente, com um 4-3-3, com um 4-2-3-1, né? Com o Luciano como segundo atacante, jogando ali com a sombra do Caleri. Você vê o Lucas e o Oscar mais abertos, um na direita e na esquerda, sendo que esse posicionamento ele não é fixo, tá? Esses 3 meses ele tem total liberdade de movimentação e a linha de volantes com Alisson e Pablo Maia. Só que um pouco depois disso, a gente já falando da estreia contra o Sport, ele já entrou de outra forma. Você vê que é um 3-5-2, onde ele preenche mais o meio campo, ele joga com 3 zagueiros, com Sabino, Arboleda e Alan Franco. E aí você já tem o Igor, o Vinícius manteve na ala direita, você tem o Alisson e o Luiz fazendo dupla com o Luiz Gustavo agora, na volância. E você tem o Marcos Antônio mais adiantado. E já vou adiantar, tá? Esse Marcos Antônio ele vai ser essencial para o Zubeldia e mais para frente eu falo por quê. Você vê o Wendel na ala esquerda e dessa vez o Luciano jogando ali quase na linha do Caleri. E o terceiro e último exemplo é o exemplo do último jogo agora contra o Libertad. Não é nem contra o Ceará, contra o Libertad, que para mim é o jogo assim que eu peguei com mais importância nesse retrospecto recente para falar, que é um jogo em que ele joga num 4-2-3-1 novamente, mas com um time configurado de uma forma totalmente diferente. Você vê o Cedric, que é um jogador mais de marcação no lado direito, e você vê outra dupla de volância. Você vê o Alisson com o Marcos Antônio, que é o que você não tinha visto, né, nos outros exemplos. E assim, teve uma questão tática sobre isso, sobre a escalação do Cedric ali na direita. O lado esquerdo do Libertad era extremamente forte. E aí ele precisava de um jogador para essa contenção, e esse jogador era o Cedric. Só que, se vocês prestarem atenção, o Cedric ele é substituído do intervalo, e aí eu coloquei ali embaixo. Lucas Ferreira, que é provável titular amanhã, ele entra no segundo tempo e faz um gol. E assim, o Zubeldia ele não só mudou a formação e as peças, mas ele também mudou muito o jeito de jogar. No início do ano, eu assisti São Paulo e Novo Horizontino, por exemplo, no estadual, e o São Paulo ele era um time que não conseguia criar.
ele não consegue ter uma saída de bola boa. A primeira fase de construção do São Paulo é extremamente lenta. Extremamente lenta. Ele não tem uma construção no meio. E, assim, acho que, se quem for tiver tempo de assistir uma parte, uma reprise, alguma coisa, acho que em 11 minutos o São Paulo perde a bola 8 vezes, pô. Só na saída de bola. Só tocou com o zagueiro para um lado para o outro, chutou para frente, perdeu. Então, esse problema da saída de bola é algo que parece ser crônico do Zubeldia, porque em nenhuma dessas 3 formações ele consegue resolver isso. Mas ele consegue, disfarçar um pouco isso como ele muda totalmente o estilo de jogo. Você vê que ele teve lesões como a de Luiz Gustavo, do Oscar, o do Lucas, que não joga amanhã ainda. Pablo Maia também. Pablo Maia também. O Pablo Maia, cara, eu acho que esse é o único jogo que o Pablo Maia faz o dupla de volante com o Alisson. Ele não consegue colocar os dois juntos. E aí, o que acontece? Ele tem esse problema da primeira fase de construção, e como é que se resolve isso? Jogando em uma marcação um pouco mais alta e trabalhando em transições. Você vê que o Lucas Ferreira vai ser provável titular amanhã, e do outro lado você tem o Ferreirinha. São 2 extremos de muita velocidade. É incomparável a questão de velocidade desses dois, com o meio campo com o Oscar e Lucas Moura. Lucas Moura ainda tem seu gás, mas ainda assim são 2 jogadores extremamente ágeis. Então, ele é um técnico que ele soube variar, ele precisou variar, ele teve lesão, teve, por exemplo, a chegada do Wendel, que ele tinha que encaixar ele em algum lugar, porque a gente sabe como é essa questão de contratação. Então, ele chegou num ponto que ele jogou contra o Libertad, que o Libertad ele entendeu isso, essa dificuldade de saída de bola do São Paulo. E aí eu trouxe 2 imagens, Renato, se tu puder botar uma delas na tela, da partida contra o Libertad. Pronto, essa daqui é perfeita. Isso aqui foi os 10 minutos de jogo, ali em cima, 10 minutos e 24. E veja, eu vou explicar como foi esse lance. O camisa 22 de São Paulo, aqui embaixo, ele cobrou o lateral para o jogador que está aqui do lado esquerdo. E olha a marcação do Libertad. Ele não precisa marcar o campo todo. Você vê que o lateral esquerdo, o ala esquerdo do São Paulo, ele está livre. Não precisa marcar o campo todo. Mas o São Paulo ele tem tanta dificuldade na saída de bola que ele não conseguiu fazer essa saída. E esse lance resultou numa finalização do Libertad. Esse carinha aqui do Libertad que está no área, ele conseguiu fazer uma finalização extremamente perigosa só nessa primeira pressão. Não é uma pressão extremamente bem feita, não é nenhuma marcação individual. É uma marcação, que a gente chama de pressão com sobra. O Libertad, ele provoca o erro de São Paulo. Ele deixa um jogador livre, entre aspas, porque um dos jogadores do Libertad acaba avançando para fazer essa interceptação. E, assim, o Libertad conseguiu suas melhores chances. Inclusive, para quem gosta de números, o Libertad ele teve um índice de gols esperados até maior que o próprio São Paulo. O São Paulo ganhou a partida, mas o Libertad ele teve esse volume ofensivo mas suficiente até para vencer o jogo, mas ele acabou pecando um pouco no individual. E para você ver o tanto de sucesso que o Libertad tinha nessas ações, o Libertad, das suas 11 finalizações, 8 foram de dentro da área. Então, foi um time que chegou no terço final. Foi um time que chegou com frequência. Então, esse é um ponto que, em tese, favoreceria o estilo de jogo dele dos Anjos contra o São Paulo. Uma marcação mais alta, uma pressão em cima dos atletas na saída de bola, nessa primeira fase de construção. E seria um dos caminhos. Mas, pode botar outra imagem, Renato, dessa partida, porque aí para complementar esse raciocínio, esse foi mais um lance que o Libertad ele interceptou a bola. Havia um passe do 22 aqui, isso, do 22 de São Paulo aqui para essa segunda opção no meio, e houve a interceptação. Deu aquela falsa sensação de que ele estava livre, mas o Libertad ele fazia essa marcação para buscar essa interceptação na posse de bola. Então, ele tem seus pontos fracos. Apesar de todas essas mudanças do Zubeldia, o São Paulo ele mantém alguns pontos fracos do início da temporada. Essa questão da pressão, e tem uma segunda questão, que é mais a questão do desempenho no segundo tempo. E aí eu vou pedir para trocar a imagem. Eu botei 3 exemplos. Não tem uma ordem específica, tá? Não tem ordem, não? Não, foi Ceará, Botafogo e Santos, eu acho. Pronto. A queda do São Paulo no segundo tempo é uma coisa enorme. Porque, assim,
E tem um motivo, tá? Com essas lesões do time titular do São Paulo, o São Paulo ele teve que usar mais os reservas, a base, e com isso você tem uma queda de qualidade técnica no banco também. Então, a partir do momento que você precisa de certos jogadores para manutenção do seu estilo de jogo no segundo tempo, e você não tem, porque os teoricamente o que era para estar no banco está sendo titular, você tem uma queda absurda. E o Zubeldia, como é que ele enxerga isso? Ele fecha a equipe. Então, o segundo tempo da maioria dos times que enfrentam o São Paulo, eu digo maioria porque o Libertad, por exemplo, foi uma exceção, mas nos últimos 6 jogos, eu acho que 5 foram assim, o São Paulo deixa o time adversário jogar. Nesse exemplo contra o Botafogo, é o Botafogo, claro. Eu vou dar, vai ter um exemplo contra o Santos, vai ter um terceiro exemplo contra o Ceará. Mas veja, o São Paulo ele cria mais que o Botafogo no primeiro tempo. Ele tem mais gols esperados, ele tem mais chutes, ele tem mais chutes no gol. Ele tá vencendo a partida no primeiro tempo, inclusive, 2-1. E no segundo tempo ele abdica de jogar. No segundo tempo, o Botafogo dá 16 finalizações, duplica o que conseguiu no primeiro tempo. Dá 6 finalizações do gol, triplica o que conseguiu no primeiro tempo. 2 chances perigosas criadas, chega ao gol e chega ao empate. Então, o São Paulo ele tem uma queda brusca de rendimento no segundo tempo. E aí, eu não sei se o Renato está aí ainda, para passar para outra partida, mas é algo que acontece com frequência. Contra o Santos foi assim também. O Santos, que não é um time que vai brigar por um título do Campeonato Brasileiro, que vai fazer alguma coisa, aí isso, perfeito. É um time que é até cotado contra o rebaixamento. E o Santos ele consegue criar nessa situação do São Paulo. Mais uma vez o São Paulo, com mais gols esperados. Esse jogo é um absurdo. Assim, o São Paulo amassa no primeiro tempo, assim, é um amasso o jogo. E do nada, parece que o Santos aprende a jogar bola, tá ligado? Ainda teve um pênalti não marcado no final, né? Foi. Isso, podia ter empatado. Eu ia falar isso, que o São Paulo, eu só vi, prestei atenção mesmo do São Paulo nesse jogo aí, e a dificuldade de matar o jogo, né? O São Paulo foi criando, perdendo chance, fez 2-0, podia ter feito 4, 5 no primeiro tempo, não fez, no segundo tempo o jogo equilibra, o Santos faz daqui a pouco vai ali, tem uma chance, tem um pênalti, então não matou o jogo, tornou o jogo perigoso, podia ter empatado o jogo. E era um jogo que os meninos, acho que até jogador da base, uns jogadores ali, o centroavante, e tinha outro também, que agora eu esqueci o nome, que os caras jogando pra caramba, Ferreirinha também, obviamente, sim. E o São Paulo foi criando, depois parou de jogar. É feito, o João falou aí, parece que o Santos aprendeu a jogar, mas eu acho que foi muito mais o São Paulo que bateu, daqui a pouco estacionou e talvez seja um problema do São Paulo, né? Não matar o jogo e se colocar em risco. Como o Daniel falou, o São Paulo usa suas peças de reposição como titulares, sabe? Eles perderam os titulares. E aí não tem muito de onde tirar mais. Assim, até o São Paulo sofre com o elenco, né? Então, os meninos da base já estão jogando. E quem é que substitui os meninos da base? Os outros meninos da base? Então, tem uma hora que o elenco fica mais curto, realmente. Só corrigindo aqui, o pênalti ia ser pro São Paulo, né? Não pro Santos. Isso. Mas assim, o Santos estava já... Foi o segundo tempo de roteiro do Santos. Tem uma defesa absurda de Rafael, que é de uma cabeçada. Um escanteio, né? Que ele faz assim, é um milagre. Que eu acho que logo depois deve ter não sei se foi... Acho que foi na reta final até esse lance do jogo. E assim, é algo frequente. É algo até que eu falei com um torcedor de São Paulo, tem um amigo meu, meu xará, inclusive, Daniel, que é torcedor de São Paulo. Eu disse, cara, o que é que acontece? O que é que acontece? Tipo, ele fala pra mim, cara, o Zubeldia é assim. Chega o segundo tempo, ele fecha a casinha e acabou. E o cara, pô... E você assistindo um jogo com frequência, você vê que é independente do cenário do jogo, cara. A gente falou, assim, de 2 cenários que o São Paulo tava na frente. E, cara, independente do adversário, porque você vê, o Botafogo é um adversário completamente diferente do Santos. E o jogo do Botafogo foi lá na casa do Botafogo, se não me engano. Então, mesmo sendo adversários diferentes, estilo de jogo diferente, é coisa assim, que já virou mania. Todo jogo é isso. O Zubeldia sempre perde esse rendimento no segundo tempo. E aí eu acho que tem um terceiro exemplo contra o Ceará, acho que tá aí também, foi o empate que teve no último final de semana, Ceará e São Paulo,
que acontece a mesma coisa. São Paulo, mais uma vez, olha o tanto que o São Paulo amassa no primeiro tempo. 65% de posse de bola, 0,68 gols esperados, 8 chutes, 3 no gol, 2 chances perigosas criadas, e o São Paulo e o Ceará praticamente nulo. E aí você chega no segundo tempo, o Ceará cria mais, o Ceará aumenta a sua porcentagem de posse de bola, o Ceará consegue 4 finalizações dentro da área. Aí entra naquele papo. Também tem a questão individual. Conseguiu chegar até a grande área do São Paulo, mas na hora de calibrar a finalização, não deu certo. E aí, paciência. Mas o São Paulo, ele deu esses espaços para isso. Entende? E assim, pode ser uma chave para o Náutico. A gente está falando aqui de uma parte tática. A parte técnica é mais 500. Mas a parte tática, na parte tática, esse pode ser o jogo do Náutico. Uma pressão e alta organizada, uma agressividade nos primeiros 60 minutos para tentar, pelo menos, assim, no melhor dos cenários, abrir uma vantagem, no melhor dos cenários mesmo. E vai ter que ter controle emocional e físico para aproveitar essa queda de São Paulo no segundo tempo. Mas para isso também precisa ter atenção em 2 caras específicos do São Paulo, que, assim, para mim, são os caras. E aí entra também a questão de ter um volante como o Igor Pereira, faria totalmente a diferença nesse quesito, que é precisa ter uma marcação em cima de Marcos Antônio e Ferreirinha. O Ferreirinha não é nem pela questão, assim, também, por ele estar voando, tá fazendo gol, tá tudo. Mas ele, taticamente, cara, ele é muito importante. Ele puxa a marcação do lateral para dentro e com isso ele começa a gerar espaço para os companheiros atacarem, para o lateral subir. E assim começa a desmanchar um pouco a linha do adversário. Ele fez isso contra o Libertad, por exemplo, fez isso muito bem. E também tem o Marcos Antônio, cara, que ele é o cara. Eu falei que a criação no meio-campo é praticamente nula, a construção do São Paulo é praticamente nula. Praticamente nula, porque tem apenas o Marcos Antônio para fazer isso. Ele é o cara que ele destrava o jogo. Ele é aquele cara que consegue acelerar uma saída de bola, ele tem uma boa visão de jogo. E o Náutico, se o Náutico conseguisse encaixotar ele naquela marcação e pressão, o São Paulo ficaria totalmente perdido na saída de bola. E aí entra aquele mesmo esquema da Libertad. Toma a posse de bola na frente e tenta aproveitar o que aparecer. O Marcos Antônio, cara, ele é a peça-chave do São Paulo nessa transição. O São Paulo é um time que ele muda de corredor de forma lenta, ele é um time que roda muita bola sem objetividade quando tem a posse, fica ali rodando entre os zagueiros, lateral, zagueiro. Ele não consegue, ele tem essa dificuldade exatamente nessa primeira fase de construção, que é uma colher de sopa para ele. Ele que gosta de pressionar, vai achar isso maravilhoso. Mas a gente tem que lembrar que agora o São Paulo, depois dessas mudanças e por conta dessas lesões dos jogadores de Oscar, de Lucas Moura, o São Paulo achou uma nova forma de jogar, que é essa transição rápida, essa roubada de bola no meio campo, que usa muito o Ferreirinha e o Fernandes, o Ferreira, né? O Lucas Ferreira, do outro lado. Então, o Náutico também não pode chegar lá e achar que vai ser uma troca de soco, que vai ser transição rápida contra uma pressão alta e achar que pode se sair bem. O Náutico ele já tem esse índice preocupante na questão física. Ele já falou disso. A gente tem essas lesões tudo de uma vez também, que com certeza pode ser um sintoma disso. Então, você também querer chamar o São Paulo para trocar soco ali no Morumbi, eu não acho que vai ser uma das melhores táticas. E aí entra a questão do que Chapa até comentou hoje no grupo, brincando. Chama o Marquinhos Santos para fazer só uma partida, pô, e depois tira. Porque evita essa transição rápida do São Paulo e pega um pouco esse ponto fraco deles, que é essa criação contra um time mais encaixotado. O Libertad ele não precisou fazer muita coisa para defender, não, durante boa parte. Ele fez essa pressão, que, como eu disse, não era totalmente encaixada, havia um jogador propositalmente livre, mas quando o São Paulo passava da primeira linha, era um 4-4-2, em linha, básico. Não tinha nada que chamasse tanta atenção. Então, é um jogo que, taticamente, o São Paulo tem suas brechas, o São Paulo tem seus pontos fracos, como qualquer outro time, que a gente já mostrou aqui. Alguns desses pontos fracos casam com a forma que Hélio quer jogar, mas também tem que lembrar que, do outro lado, a qualidade técnica desequilibra muito. Não dá para querer comparar os nomes que o São Paulo tem com os nomes que o Náutico tem. Teria que fazer uma partida técnica assim, de uma forma perfeita. Teria que ser que a gente chamasse de um nó tático perfeito para poder dar certo. E aí, com essas percas de posse de peças que o Náutico teve,
principalmente de Igor Pereira, que é um cara que tem um bom poder de recuperação. O João Maestro tem um bom poder de recuperação. E enfrentar um time que seu ponto forte é essa transição rápida, essa roubada de bola no segundo terço do campo, vai, assim, o que já era difícil vai se tornar quase impossível. Mas isso é para mostrar também, cara, porque assim, a gente mostra aqui, pelo menos o intuito, é mostrar que todo time ele tem seu ponto fraco. Nenhum time é um bicho de 7 cabeças, invencível e tal. A gente mostra que no ponto tático existe essa brecha. Existe. No papel cabe tudo, né? No papel dá pra... Uma coisa é você enfrentar o São Paulo, você saber dos seus pontos fracos e tentar aproveitar. E aí a qualidade técnica deixar a desejar. O Náutico criou, mas chegou na cara do gol, não converteu e tal. Outra coisa é você entrar de uma forma totalmente diferente, uma forma totalmente sem noção e perder uma partida. Então, a noção que, pelo menos eu tento passar nessas análises é que, tipo, existe um sentido em fazer isso. Se vai dar certo, depende de muita coisa, porque o futebol é o futebol e a qualidade técnica, ela muitas vezes desequilibra. Na maioria das vezes desequilibra. Mas da parte tática, existe uma maneira de jogar que pode mudar um pouco o rumo do resultado da partida. Eu vejo... Pode falar, João. Eu só ia complementar, Renato, assim, trazendo um pouquinho da minha visão também. Eu vejo esse jogo bem parecido do jogo contra o Vitória, tá? Eu acho que tem semelhanças muito grandes, assim. O São Paulo é um time que joga muito por fora, é um time que precisa muitos pontos. Você vê Ferreirinha aí no momento que tá, tem o Ferreira também, o outro que é um menino que é extremamente veloz, assim, é muito bom jogador, só que tem a dificuldade que o Vitória tem de sair com a bola, como o Daniel falou, tem a dificuldade de achar passes, assim, de jogar um jogo um pouco mais cadenciado no meio de campo, porque perdeu suas peças que fazem isso, perdeu o Oscar, perdeu o Lucas, que consegue ali, até com a condução, construir pelo meio de campo. Então, eu vejo muito parecido com o jogo do Vitória, e eu acho que a alternativa que o Náutico pode tomar é um pouco parecida. Eu traço um paralelo, assim, um jogo também do São Paulo que fica muito na minha cabeça, foi o jogo contra o Sport. Eu acho que a postura do Sport naquele jogo, para mim, foi muito boa, de querer, obviamente, ter um pênalti ali que mudou toda a história do jogo, né? Assim, o Sport tem um pênalti que, com 1 minuto de jogo ali, que poderia ter, tudo isso que eu vou falar agora, poderia ter ruído, porque o resultado poderia ter mudado. Mas você sabe que o São Paulo tem uma dificuldade de criação. Existem duas opções. Você ir para o mano a mano, pressionar, subir a linha e ir para o jogo, ou você tentar com que deixar a bola onde o São Paulo é vulnerável, que é na zona ali de criação, na primeira fase de construção. Eles vão rodar a bola ali, se o Náutico não pressionar, se o Náutico povoar o meio campo, fechando linha de passe, tentando fechar um pouco de corredor, talvez você deixe o São Paulo com a bola num lugar que eles são, assim, que eles não são tão bons. E aí começa, obviamente, jogando fora de casa. Todo mundo sabe o que acontece com o estádio. 30 minutos de jogo, o São Paulo tocando a bola na defesa sem conseguir criar tanto. Eu acho que isso pode ser um caminho para o Náutico. Eu acho que você olhar assim, o time não sai mal. Vou marcar em cima. Tipo, é um pensamento que eu acho que uma coisa leva a outra. Mas também eu acho que a diferença é tanta que o Náutico tem que aproveitar isso de outra maneira, sabe? Assim, eu tenho essa visão, porque se o Náutico subir as linhas, o Náutico vai ter que, em um momento, baixar. Não dá para pensar que o São Paulo vai ficar encurralado o jogo todo. E quem é que vai baixar essas linhas no Náutico? O Náutico não tem Igor Pereira. O Náutico não tem mais Mastro. Então, assim, a característica dos jogadores mudou. Eu não sei se dá para Hélio... foda-se, eu vou jogar assim e pronto. Eu acho que dá para jogar um pouquinho mais numa linha, numa marcação mais ali do meio de campo. Não precisa nem ser um bloco baixo, um bloco médio já é suficiente, marcando o volante, não deixando que essa bola passe com facilidade ali para o meio de campo, não dando oportunidade do São Paulo jogar tanto em transição, porque os jogadores deles são muito rápidos, os pontas são muito rápidos e vão conseguir definir essa jogada com uma velocidade grande. Então, assim, eu acho que o Náutico
Se começar a cercar mais o jogo, tentar tirar o ritmo, tentar tirar a velocidade, começar a deixar aquele jogo picado, aquele jogo chato, tem caminho. João, é difícil pra caralho. É difícil. É muito difícil, mas eu acho que existe um caminho a partir dessa maneira de jogo. João dos Anjos e Daniel dos Anjos. Tudo muito bonito, São Paulo está apresentado, mas eu quero saber o que é que a gente tem que fazer. Marcar a saída de bola, o Enderson e Marco Antônio no meio campo. Eu quero saber o que a gente tem que fazer. Ryan, eu sei que teria que estar. Alguém tem que avisar ele dos Anjos, inclusive, né? Que Ryan não pode jogar, né? Mas eu acho que vai. Mas enfim. O que é que vocês fariam aí? Como diria William Bigode. Além de rezar, como disse aqui Eduardo. Pô, aí acabou a piada, pois. Como diz o William Foi mal, Bigode, agora é orar, Scarpinha. Não tem como. Veja, a gente tem os pontos fracos de São Paulo, mas os atletas que a gente tinha para fazer esse tipo de marcação, a gente simplesmente perdeu no mesmo dia, né? Igor Pereira, Luiz Paulo. O jeito é mesclar um pouco o que o Libertad fez. Ter um gatilho de pressão, digamos assim. Como o João disse, não dá para botar uma linha alta, porque se ele entrar com o Ryan, que eu acho que vai acontecer até pela última substituição, não vai dar muito certo. Além de ter o Igor Pereira, que já é um lateral um pouco mais lento também. Então, é uma mescla. Eu acho que um bloco médio com um gatilho de pressão em alguns momentos, mas sem subir muito a linha, sabe? Sobre o meio de campo, eu não sei se... Cara, essa dupla de volantes aqui quebra um pouco, porque... Veja, vou dar uma informação para vocês de que... E aí levantar um questionamento que talvez possa ajudar. Não vai ter João Maestro, né? Mas ele levou Carlinhos, Ryan, Felipe e Índio. Ele levou 4. Será que ele pode jogar com 3? Uma linha de 3? Não, fala uma linha de 5, né? Foi até como o Marquinhos usou. Vocês acham que é possível? Eu acho. Eu acho que é Talvez fosse o caminho ideal, né? o caminho ideal. Acho que o Náutico deveria ir num 5-4-1. Meu irmão, coloca todos os volantes que tem à disposição aí. Povoa o meio campo. Coloca ali uma linha de 5 e coloca um cara para fazer a marcação, mais pressão ali, para tipo, Marco Antônio, que é o cara que sai bem para o jogo, desceu entre os zagueiros. Aí você tem alguém para fazer esse fechamento de passe, fazer essa marcação, mas com um meio campo extremamente povoado e rezando também, velho. Assim, para ganhar um jogo desse, para sair pontuando com um jogo desse, precisa de sorte. Sorte e competência ali na marcação. Então, eu iria muito nesse sentido aí de dificultar o trânsito do São Paulo depois do meio de campo. E nessa formação, nesse 5-4-1, você tem um Marco Antônio que a gente sabe que não está passando por uma fase nada boa, mas que ele ainda tem essa característica de marcar pressão, de ter um fôlego, de chegar mais em cima. Então, entra numa linha defensiva bem com boa cobertura. Você tem 5 na primeira linha. Até porque o Igor ele vira quase um outro zagueiro, né? O Igor ele não solta tanto para criação. E aí, nesse caso, nesse 5-4-1, você obrigatoriamente precisaria de Enderson. Você não pode deixar um 4-5-1, não deixar o São Paulo jogar e ficar nesses 90 minutos. O Enderson ele desafogaria um pouco mais, seria um jogador que tentaria um pouco mais esse tipo de criação. Também não vejo, por exemplo, Patrick Alain nesse modelo de jogo. Não consigo enxergar Patrick Alain nesse modelo de jogo. Não seria, acho que não seria um jogador ideal para esse tipo de segurar a bola, porque, cara, no 5-4-1, que você está jogando por uma bola, você tem um jogador que cadencia o jogo quando você está cercado pelo São Paulo, eu acho que seria uma oportunidade para testar Caio Vitor. Né? E se você pegar no jogo contra o Vitória, que eu falei que era um jogo parecido, se a gente lembrar, Patrick Alain jogou quase como o centroavante, né? Ele era o cara que fazia aquela pressão, às vezes lá em cima, mais no Miguel, né? Assim, fechando linha de passe e tal. E nesse jogo a gente tem Paulo Sérgio. Então, como é que encaixa os dois? Eu acho que a gente abriria muito a mão de marcação, de intensidade ali na frente. Vou colocar o campinho, a gente tenta montar aqui. Perdoem o uniforme do São Paulo. Mas... mas aí o José trouxe outro ponto. Você tira Patrick,
você perde um pouquinho de bola parada. É. Tipo, é cobertor curto. Velho. Assim, infelizmente, tem que ver o que, Não que tem vale mais a como. pena. Vale a Vamos pena dizendo jogar por aí essa bola o parada. time que vocês colocariam, né? Que eu vou atualizando aqui. A defesa é unânime, né? Carlinhos, Felipe, né? E Ryan centralizado. Aí não tem muito o que fazer, né? É. Ryan, beleza. Isso. Meu Aí Deus. Marcos Ítalo e Igor. Eu tô atualizando aqui, daqui a pouco vai aparecer na tela, tá? Ah, beleza. Sim. Igor Fernandes. Igor Fernandes. Auremi, né? Primeiro volante. Marco Antônio e o Anderson. Isso. Como seria o posicionamento? Auremi de primeiro, Marco Bigode e o Auremi Anderson de mais primeiro. à frente. Isso. Exato. Quase um losango. Um losango. Agora é difícil. Véio. Agora, dois atacantes. Agora tem Hélio Borges, que é para dar mais. Hélio tá Hélio, fora, tá? Hélio tá fora. Hélio tá. Cara, pior que pra mim. Porra, não. Vê se atualizou um pouquinho pra vocês aí, enquanto a gente vê o que é que faz. Vai ser o. Aí, mas eu acho que é isso aí, velho. Eu acho que o que tem mais chance é isso aí. Vai ser Patrick Alão ou Caio Vitor? Eu acho que ele não bota Caio, não. Não, assim, achar que ele coloca, não acho também, mas no teu ideal, tu acha que tu colocaria Caio Vitor? Sabe por quê? Eu não consigo achar que Caio Vitor vai entregar, tipo, essa intensidade aí. Tipo, eu acho que não marca também não, tá ligado? Eu acho que seria muito brusco. O que eu faria, talvez, era colocar Kelvin no lugar de Patrick Alão. Porque aí você tem uma velocidade aí numa marcação ali, no sistema de marcação, você pode até colocar Paulo Sérgio numa segunda linha e liberar Kelvin para correr. E ele vai fechar mais a lateral também, jogando num bloco mais baixo. Pode ser uma opção. Aí ele tem de opção de velocidade, tem Kelvin, Marquinhos, né? Mas Marquinhos eu não vejo como titular ainda. Será uma surpresa muito grande. Pela questão física, principalmente, né? Então, não vejo. Aí tem Caion, opção de velocidade. Cauã Maranhão é uma opção também, que pode jogar no meio campo ou no ataque, mas também não vejo esses jogadores já como titular. Não consigo ver. Talvez a dúvida seja Patrick Alão ou Caio Vitor mesmo. Patrick Alão fez uma partida muito ruim contra o CSA, mas eu também tenho essa dúvida de João. Também não sei se ele é o... Será que ele vai entregar? Eu não acho que é. Se fosse para trocar por ele, eu colocava Kelvin, que corre, pelo menos. Pode ser uma boa opção. A gente botou esse desenho aí, mas, por exemplo, defendendo um 5-4-1, basicamente, né? Porque recua Patrick Alão, fica Patrick Alão e Auremi, né? O Anderson, Marco Bigode aberto e Paulo Sérgio na frente. E aí atacando aí pode variar mais. Mas eu gostei, viu? Eu gostei dessa possibilidade aqui. Gostei dessa opção. É muito parecido com o jogo do Vitória. Sim. Muito parecido. Só não tinha Talvez Paulo Sérgio e aí a gente jogou o com... caminho. Samuel jogou esse jogo? Não, Samuel não joga não esse não. Não, jogou com o Hélio Borges. Hélio Borges que joga. No lugar de Paulo Sérgio, trocou por Hélio Borges. E aí pode ser o caminho também. No lugar de Patrick Alão, você joga com Kelvin. E aí é um jogo mais parecido ainda com o que aconteceu contra o Vitória. É porque contra o Vitória ele bota Patrick Alão e 2 atacantes, né? Vinícius e Hélio Borges. E veja, Patrick Alão funcionou muito bem naquele jogo. Foi uma das melhores partidas de Patrick Alão. Ele foi o centroavante. Ele foi quase que ele ficava... Isso também, até para poupar ele também da marcação. Ele não é um jogador que consegue marcar tão bem. E aí você colocar ele como um centroavante, naquela primeira linha não exige tanto dele. Ele não vai precisar pressionar os zagueiros, por exemplo. Ele vai cobrir a linha de passe do volante, por exemplo, mas não exigia tanto isso. Isso dele. Agora, tem um ponto aqui que Wagner Gomes levantou. Veja, a gente tá falando aqui o caminho ideal, né? O que poderia mudar, mas Wagner citou um ponto importante. Ele fala muito de identidade, que trocar de jeito de jogar confunde jogadores, realmente. Isso aí é verdade, e aqui, a gente não é o treinador também, né? Obviamente tem questões, são questões no dia a dia ali que aqui pra gente, querendo ou não, é muito fácil. Ele troca o esquema, não sei o que lá, e tipo, querendo ou não, é muito tranquilo. Isso aí, para você fazer isso no campo, para colocar na mentalidade do jogador, tem um caminho muito árduo, e é por isso que Hélio ganha 200 e poucos mil
e a gente não. Mas A gente aqui tá dizendo, pô, se ele não entrar com esse time aí, tá errado. Pô, perder. O cara não teve tempo de treinar, né? Então também a gente não vai ser hipócrita ao ponto de dizer, não, meu Deus, que se não entrar é erro. Não, tá uma sugestão aqui. É só que a gente faria. Só lembro pra galera, não tem Hélio Borges, não tem Vinícius, não tem Luiz Paulo, não tem Igor Pereira. São 4 jogadores ali. Renato até falou no início ali, tem alguns desgastes musculares. Não consegui confirmar gravidade de lesão. Eu acho que o que mais preocupa deve ser Igor Pereira. O resto deve ser mais desgaste muscular mesmo. Até porque acho que deve ser unanimidade que o jogo do Brusque, né, domingo, é um jogo que vale o Náutico largar na Série C, né? Finalmente começar a Série C. Então, um jogo mais importante. E aí, só para ser, não sei, só a gente que tem desfalque, o São Paulo vai sem Oscar, Lucas, Arboleda, Caleri, Luiz Gustavo e Pablo Maia. Então, tem que animar um pouquinho também, né?